Como que você processa algo muito legal que você viveu? Como que você, após passar por uma experiência, você consegue refletir sobre ela? Eu acho muito legal quem faz uso do bullet journal, que é um caderno de pessoa coloca colagem, seja de fotos, fitas ou passagens que remontam à experiência que essa pessoa passou. Eu queria tentar fazer um pouco disso, só que de uma forma um pouco diferente, através de um áudio, em vez de algo visual. Essa minha escolha, ela vem por conta de alguns fatores que eu tô passando agora. Primeira das coisas, eu tô viajando, tem sido um tempo muito especial, e eu queria de alguma forma poder documentar isso. Eu pensei em fazer um pôster, geralmente eu faço, mas não sei, eu creio que só o pôster ia ser muito pouco. Então eu pensei em talvez fazer algo relacionado à colagem, journal, mas aí entre algumas limitações físicas. Como eu tô viajando, eu tenho um celular, uma câmera, computador e um caderno que eu ganhei no One Collab e uma caneta. É esse que eu tinha nas mãos. Então, e aí eu diria até o terceiro motivo é porque acho que pra mim, uma das melhores formas de eu processar é quando eu converso com as pessoas, quando eu ando, fico pensando, refletindo, orando. Então, no meio de tudo isso, veio essa ideia de fazer esse projetinho que eu tô chamando de Audio Journal. E hoje, acho que a primeira coisa que eu queria falar, que é o capítulo 1, seria como foi essa minha residência artística. Foram 2 semanas num castelinho no interior da Alemanha, em Herrnhut, onde vários artistas do mundo inteiro se encontraram, pessoas do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Netherlands, Espanha. Foi um tempo bem legal e acho que muitas coisas aconteceram. A gente teve desde algumas aulas com os professores, pessoas mais velhas que há tempo têm trabalhado com criativos e comunidade de artistas que buscam a Deus. Também teve dinner parties, que eram momentos que a gente tinha de reflexão muito intencional, para às vezes abordar um tema, conversar algo profundo, mas também para se divertir e dançar. E principalmente teve também tempo de criação. A gente tinha um estúdio lá e o objetivo da residência era você fazer um projeto seu e um projeto em dupla, o collab. E acho que nisso foi muito legal poder trocar essas ideias, conhecer as pessoas novas. Acho que uma das coisas que me marcou nessa experiência da residência artística foi primeiro conhecer artistas do mundo inteiro. E acho que ver como cada um interpreta a arte, como cada um pensa a arte. Eu acho que não só isso, mas também ver como o processo criativo também é diferente para cada um. Mas acho que uma coisa que todo mundo enfrentou de forma quase até simultânea, todo mundo passou um pouco disso, foi uma certa crise, porque quando a gente aplicou, né, para a residência artística, o pessoal pedia pra gente tentar chegar com a palavra, algum tema que a gente queria debruçar, até se quiser pensar em uma técnica já para trabalhar. E no segundo dia, cada um compartilhou um pouco da palavra, frase que você tinha pensado. E muitas dessas palavras, sentenças, foram mudando conforme foi passando o tempo. Ou até a técnica, ou como você pensou em comunicar isso. No meu caso foi bem assim, eu tinha vindo com uma frase e eu tinha pensado em fazer instalação, mas por conta de falta, acho que de tempo, mas também de recursos, eu vi que não ia ser possível, então mudei para outra instalação, depois mudei para outra instalação, e no final eu acabei fazendo uns desenhos com grafite. Mas isso me fez ver, que é uma frase que eu tenho pensado há um tempo, que muitas vezes a arte está pronta, mas o artista não. Acho que essa frase, na verdade, é meio copiada até, eu diria, que uma vez um amigo meu, ele comentou que a mensagem está pronta, mas o mensageiro não. No sentido de que, às vezes, o conteúdo, tudo mais pode estar lá, mas às vezes a pessoa não está pronta para compartilhar. Porque, acho que uma vez perguntaram para um pastor quanto que tempo ele demorava para fazer uma pregação. Ele disse 5 horas e 15 anos. E ele explicando melhor seria que talvez sim ele demorasse 5, 10 horas para compilar todo o material e resumir, colocar em um arquivo onde ele vai ler ou usar como base para a pregação. Mas para ele poder chegar a essa conclusão, para poder chegar a isso, poder falar as coisas de uma forma não só como ele leu em um livro, mas ele de fato acredita, e eu até diria tem a autoridade para falar isso, talvez foram necessários 15 anos. E vendo todo esse processo que a gente passou na residência, foi muito legal ver como algumas artes que eu diria que são simples, que eu até julgo muito talvez, porque não sei, eu vejo algumas artes em alguns museus que às vezes eu acho muito simples. No sentido, sei lá, é uma tela totalmente azul com rabisco branco. E, pô, eu consigo fazer isso, né? Mas vendo e convivendo com os artistas, porque alguns resultados talvez foram simples. O meu foi muito simples.
assim, de uma instalação que eu pensei que ia ser super sensorial, eu fui pra um desenho de grafite. Que eu devo ter gastado pra fazer o desenho final mesmo, sei lá, umas 3 horas. Pra pensar, não é muito tempo, não. Mas talvez para eu chegar nesse resultado demorou muito tempo. Porque eu vi umas pessoas que talvez tinham, sei lá, pinturas abstratas, que eram, não rabiscos, mas pinceladas mais espontâneas e tudo mais. E vendo isso de fora ou de longe, vendo esses rabiscos com essas pinceladas, pra talvez a pessoa chegar nessa espontaneidade, ou pra chegar nesse traço orgânico que ela queria, pra chegar nesse tom específico, esse gesto específico, foram necessárias várias e várias tentativas. Foram necessários explorar e tentar de novo. E acho que como às vezes, não sei, eu acho que eu olho ou julgo a arte só pelo final dela, como na verdade eu deveria levar em conta todo o processo de criação dela, sabe? Que acho que pra mim até viajar e fazer parte dessa residência, o que eu mais aprendi não foi, eu acho, uma técnica específica, usar guache, usar acrílica, ou saber mexer em um software novo. Mas acho que pra mim o grande ganho mesmo foi eu me entender melhor como artista, eu entender melhor como a arte é, ou qual talvez o objetivo dela, o propósito dela. E talvez não, isso não vai ser refletido agora imediatamente na minha técnica, na minha arte. Mas eu acho que de uma forma o artista ele tá crescendo, tá se desenvolvendo. E acho que outra coisa também que me fez pensar e me marcou foram conhecer artistas que eu diria também artistas corajosos, sabe? Os artistas cristãos, eu acho que até vendo com pessoas nesse nicho, foi interessante ver porque acho que como cristão a gente entende que a arte não é o final. E então por mais que a gente ame a arte, por mais que a gente gaste tempo, a gente realmente, não sei, acho que a gente nasceu para fazer isso, ao mesmo tempo a gente sabe que o final não vai estar nisso. No sentido de que eu não acho que a arte vai salvar o mundo, sabe? Eu acho que a arte tem muito a contribuir. Acho que ela é uma ótima forma de chamar atenção, mas eu até diria trazer sentido para muitas coisas. Mas se eu for bem honesto, ela não vai, acho que, salvar a humanidade. Ela pode, acho que, trazer coisas boas, mas tem uma frase do Paulo Borges que eu gosto muito, que fala que todo esforço humano, ele sempre pode ser até resolutivo, mas nunca redentivo. E eu acho que a arte, ela entra nisso, sabe? Que ela pode sim trazer uma solução, mas ela nunca é capaz de redimir algo de fato. E eu acho que o louco do artista cristão é que talvez ele entende isso. E no sentido que ele está disposto a entregar controle disso. Porque acho que também a arte, o maluco dela, que é diferente do design, a gente tem um objetivo muito claro, que é, sei lá, atingir tal audiência, conseguir tanto retorno de cliques num CTA, ou as pessoas entenderem o branding da marca e tal. Mas na arte, eu acho que a gente está mais às vezes fazendo perguntas ou expressando algo. E você deixa aberto a interpretação para o público. E eu acho isso muito desafiador, porque as pessoas podem pensar coisas diferentes do que você imaginou quando estava compondo a coisa ou fazendo a arte. Mas aí eu acho que entra um pouco da questão do cristão, entender que ele, como autor, ele talvez não seja a coisa mais importante. Que até estava conversando com uma das pessoas lá na residência que, pra mim, acho que quando eu vou no museu, eu sinto que cada vez que eu olho uma arte assim, eu continuo conversando com ela. E eu sei que sou mais introvertido que extrovertido. Então, por exemplo, eu não consigo em uma tarde conversar com 100 pessoas. Eu vou ficar muito cansado, minha bateria social vai acabar e eu vou ficar um saco. Então, eu sei que quando eu vou no museu, eu não vou conseguir olhar talvez todo o acervo e pensar e parar. E às vezes eu vou muito mais olhando e se algo me chama a atenção, eu falo assim, cara, eu acho que eu quero entender mais um pouco mais. Eu quero conversar um pouco mais com essa obra. O que ela me diz? O que ela tá me provocando? E acho que essa é uma grande força da arte, sabe? Que eu tô como autor, talvez eu não consiga conversar com 100 pessoas ao mesmo tempo. Mas se 100 pessoas verem um filme, essa arte consegue talvez sim conversar com 100 pessoas, de formas diferentes, com interpretações diferentes. Mas aí que também eu acho que a gente abre espaço pro Espírito Santo atuar. E trazer talvez informações, ou até diria revelações que a gente não tinha pensado, que eu não tinha pensado quando compus essa obra. Ter essa coragem disso, sabe? De você entregar, eu acho muito difícil. Porque também eu acho que o artista, quando ele coloca algo no mundo, de certa forma, é um pouco da parte dele. É uma expressão do que ele passou, de quem ele é. Então, sim, eu acho que é meio louco, né? Porque eu sinto que a gente quer que as pessoas olhem, mas também não quer que as pessoas olhem. Eu quero que as pessoas olhem porque eu gastei tempo pra fazer isso. Porque eu acho que vale a pena, eu investi tempo, eu acho que é legal. Mas tempo, eu não sei se eu queria que as pessoas olhem tanto, porque eu tenho medo de elas encontrarem as falhas, encontrarem os erros e verem as vulnerabilidades na minha arte.
E você abrir espaço para isso, de certa forma, acho que é muito corajoso. E acho também, esse dia eu estava vendo um podcast que eu achei legal, que era um ministro de louvor falando sobre composição musical. Ele falava que muitas vezes ele via alguns autores tentando. Eles tinham um ponto na doutrina dele que ele acreditava muito, ou uma ideia que ele tinha sobre Deus, e que ele ia, através da música, apontar esse ponto ou comunicar. E ele dizia que para ele a postura era muito, talvez, mais do inverso, de ele olhar para Deus, entender algo, passar algo, e ele documentar isso através da música, como um jornalismo mesmo. E eu acho essa ideia muito interessante, que o Lucas fala muito isso, o Lucas, meu amigo, que ele fala que a gente deve fazer arte não para impressionar, mas sim para expressar. Não para querendo impressionar com quão inteligente a gente é, ou com fenomenal a nossa técnica, ou com grande a nossa forma de pensar, mas talvez para expressar algo que a gente passou, expressar algo que nos chamou a atenção, porque eu acho que quando eu penso nisso e olho a arte como um jornalismo, dessa forma, eu vejo que muitas das coisas que eu consumi, seja música, talvez quadros, não sei, desenhos, filmes, eu não sei, às vezes, se o ator, ele tinha feito, sei lá, compôs uma música exatamente pra tocar o coração de alguém, não sei o que lá. Às vezes eu acho que ele passou por algo, o autor, e ele precisava soltar isso. Ele sentia no coração dele algo que ele precisava soltar isso, e a forma que ele encontrou de soltar era uma música. E eu fui impactado por isso. Eu não passei pela mesma experiência que ele, mas de alguma forma a arte me toca. E eu acho que outra coisa maluca que eu tenho pensado sobre a arte, que é uma frase do C.S. Lewis que na verdade é voltada para amizade, mas eu acho que dá muito para aplicar na arte. Que C.S. Lewis vai dizer que a amizade não é uma coisa que é necessária para a sobrevivência, mas que ela dá valor à sobrevivência. Na questão de que, talvez sim, sabe, você não precisa talvez necessariamente ter amigos para sobreviver. Você consegue viver sozinho, isolado e tal. Mas, putz, vai ser triste, hein? Viver sozinho. E eu acho que a arte também, talvez, o ser humano não precisa dela para sobreviver e tal. Mas se a gente for bem honesto, pelo menos eu, do meu ponto de vista, eu acho que quando eu vejo algo belo, eu falo assim, cara, eu acho que é para isso que eu tenho olhos. Quando eu escuto uma boa música, eu posso sentir o groove, eu vejo a linha de baixo, você pode sentir a batida. Faz assim, cara, que bom que eu tenho ouvido, sabe? Ou quando a gente come uma comida especial, um sabor novo, e a gente se degusta com isso, assim, meu, eu sinto que eu tenho um paladar pra isso. E eu vejo como a arte, ela traz sentido pra algumas coisas. Acho que viajando aqui, eu vejo uns parques tão bonitos, assim, cara, eu sinto que meus olhos foram feitos pra olhar essas coisas belas e contemplar, não só pra, não sei, gastar tempo nas redes sociais ou gastar tempo trabalhando. E não que seja errado, não que seja ruim necessariamente, mas acho que a arte tem essa força de voltar algumas coisas ao propósito que era realmente pra ser. Eu diria que trazer beleza pra terra, pras coisas, é também voltar e manifestar o reino dos céus. Isso é umas coisas que eu tenho pensado e acho que uma das coisas que eu quero processar sobre a residência artística, sobre arte, sobre ser artista. Mas, bom, acho que o primeiro episódio, o primeiro capítulo é o que eu pude pensar um pouco hoje. É nóis.